Jesus, quando esteve entre nós, deixou como promessa a vinda de uma doutrina consoladora que nos esclareceria e relembraria tudo o que ele nos disse. Naquela época, os homens não tinham maturidade espiritual para compreendê-lo. O francês Hippolyte Léon Denis Rivail, 18 séculos depois, foi o grande organizador da doutrina espírita e ficou conhecido pelo mundo com o pseudônimo de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Vamos conhecer um pouco mais da história desse que foi um dos benfeitores da humanidade. Na residência do Sr. Roger, o professor Hippolyte Léon Denis Rivail teve a oportunidade de conhecer a esposa dele. E ali, aquela senhora, que era conhecida pelo seu sonambulismo, que não é o sonambulismo que conhecemos das pessoas que saem andando e dormindo, mas é uma técnica semelhante à mediunidade. Sonambulismo é um sono mais apurado, é um sono mais detalhado, é um sono em que o espírito liberado do corpo guarda lembranças perfeitas de tudo aquilo que está acontecendo. Com isso, os médiuns sonambúlicos podiam, sem estar no estado mediúnico adequado, trasladar a mensagem dos espíritos, descrever o que estava acontecendo, inclusive ditar mensagens para as pessoas que ali se encontravam. Era uma técnica que se multiplicava, pois esses variados tipos de mediunidade permitia estudos, verificações, perquisições, para que os processos fossem cada vez mais aprofundados e os pesquisadores compreendessem o que era, na verdade, a psique humana, o seu desdobramento, as suas possibilidades, os seus recursos mediúnicos e sonambúlicos. O Sr. Fortier, grande amigo do professor Hippolyte Léon Denis Rivail, era um excelente magnetizador. E ele induzia determinados sensitivos ao estado sonambúlico, precipitando o fato, embora ele pudesse também acontecer espontaneamente. Fortier sabia que o professor Hippolyte estudara, enquanto estivera em Verdun, na Suíça, profundamente o chamado magnetismo, mais conhecido na época pelo nome de mesmerismo. Franz Anton Mesmer, na Alemanha, estudara e levantara a ideia de que o homem era possuidor de uma energia, uma bioenergia, que ele podia transferir para outras pessoas, provocando uma série de fenômenos, emudecendo, fazendo a visão se dilatar, fazendo com que as pessoas adormecessem, inclusive provocando curas de alguns males psicológicos. O magnetismo, portanto, surgia na França como sendo um portal maravilhoso, um mundo extraordinário de possibilidades, que seria estudado profundamente no decorrer dos tempos. Uma das primeiras conclusões do professor Rivail foi sobre a natureza dos espíritos. Eles são as almas dos homens, não possuindo a soberana sabedoria, que o seu saber é limitado ao grau do seu adiantamento. Além disso, constatou a existência de um mundo invisível aos olhos humanos. Assisti a outras reuniões e iniciei os meus primeiros estudos sérios sobre o Espiritismo. Apliquei a essa nova ciência, como até então tinha feito, um método de experimentação. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Era uma completa revolução nas ideias e nas crenças. A chave do problema tão obscuro, do passado e do futuro.
Depois de suas primeiras participações em reuniões espíritas realizadas nas residências de amigos e das primeiras conclusões sobre a existência dos espíritos e de um mundo invisível que nos cerca, o professor Rivaio iniciou estudos e pesquisas que iriam assinalar uma nova era para a história da humanidade, o advento da doutrina dos espíritos, o Consolador prometido por Jesus. Utilizando o método de experimentação, Rivaio iniciou a catalogação de mensagens. Foram aproximadamente 50 cadernos de comunicações vindas de diversos médiuns. Organizou-as por assunto dentro de uma sequência lógica que permitisse a sua análise e, em princípio, para responder às suas próprias indagações. Estudando as mensagens, percebi que haviam lacunas a serem preenchidas, principalmente no campo da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Comecei a levar perguntas para serem respondidas pelos espíritos nas reuniões. As respostas eram tão ricas de detalhes e tão completas que não deixavam dúvidas sobre os assuntos levantados. Inclusive, um desses espíritos identificou-se como o meu espírito familiar. Ontem à noite eu ouvi pancadas em minha casa. O que você queria dizer? Quem é você? Sou o teu espírito familiar. Para ti, chamar-me-ei a verdade. Estava chamando sua atenção para um erro no capítulo que trabalhaste ontem. Faça parte da família Clube de Arte. Pelo valor de R$18, você vai receber mensalmente no seu lar CDs e DVDs com seminários e entrevistas com temas atuais, apresentações musicais produzidas pelos trabalhadores da arte espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais da coleção Áudio Entrevista, documentários com registro da vida e obra de benfeitores da humanidade e muito mais. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Os associados do Clube de Arte vão receber no mês de outubro o CD Comerge 2011, Ser Cristão, uma questão de vivência. Este é mais um brinde do Clube de Arte para o seu coração. Você não pode perder. Ligue 0 operadora 21 30 17 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$18 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.